Na videoaula de hoje, eu vou te ensinar a fazer essa peça super divertida, que é uma mistura de árvore de Natal com boneco de neve. Nessa aula, eu utilizo vários fios da família dos fios amigurumi da Círculo. Essa peça está com 20 centímetros de altura e eu já aproveito para te mostrar como ela fica legal em outras tonalidades também. E também, olha que bacana essa mistura de elementos, como as pérolas e a fitinha, como deixa a nossa peça super divertida e colorida. Então, agora sim, vamos à lista de materiais. Para a confecção dessa peça, eu estou trabalhando com o fio base, o amigurumi soft e o amigurumi glow. Vou usar também nos detalhes o amigurumi maxi e o amigurumi tradicional. Toda essa lista de materiais, código de cores, eu vou deixar na descrição do vídeo para facilitar, tá? Essas agulhas todas a gente vai usar aqui porque a gente está usando fios diferentes. A agulha fininha já é para colocar as pérolas, tá? E além desses materiais que eu tô citando ali, eu vou usar também uma base aqui, ó. Eu tô usando aqui um isopor, mas pode ser alguma base de EVA ou algum outro material, um plástico, para dar estrutura na base da peça. Vamos iniciar o trabalho pela pontinha do chapéu. Então, a gente já começa com o fio soft. Para o fio soft, eu vou trabalhar com a agulha 3. Você vai escolher qual agulha mais se adequa a esse fio no seu ponto, tá? Então, para iniciar, eu deixo aqui uma pontinha de uns 20 centímetros de fio e faço um anel mágico com 5 pontos baixos. Prontinho, feitos os 5 pontos, eu vou puxar aqui o fiozinho para fazer a mágica do anel e vou deixar essa ponta do fio que deixamos maior aqui para frente do trabalho. Para a carreira 2, nós já vamos iniciar fazendo um aumento, 2 pontos baixos juntos. Faço o meu primeiro ponto e já coloco o marcador. Mais um ponto no mesmo lugar, então eu tenho aqui o primeiro aumento. E agora, os demais 4 pontos aqui dessa base, nós vamos fazer apenas ponto sobre ponto. Então, nós vamos ficar nessa volta com 6 pontos baixos. Como o nosso trabalho tá bem pequenininho, começa bem pequeno, ele tem uma tendência a se virar para o avesso. Então, a gente tem que forçar aqui para que ele fique realmente viradinho para o lado direito, tá? Então, agora, ó, chegamos aqui no final da carreira 2, já vamos para a carreira 3, fazendo apenas ponto sobre ponto. Um ponto para cada ponto de base, tínhamos 6, vamos permanecer com os 6 pontos. Para a carreira 4, iniciamos também com um aumento e seguimos fazendo um ponto baixo para cada um dos próximos 5. Vamos ficar nessa carreira com 7 pontos. Para a carreira 5, vamos manter os 7 pontos. Então, um ponto para cada um. 1, 2. Não esqueçam de ir colocando o marcador sempre. Vou deixar ele meio de lado aqui para ser mais rapidinho para gravar para vocês, tá? Carreira 6, nós vamos fazer 3 pontos baixos, um aumento e 3 pontos baixos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, um aumento e finalizamos com 3 pontos baixos. Vamos ficar com 8 pontos nessa carreira. E aí, para a carreira 7, aqui está,
Para a carreira 7, ponto sobre ponto, mantendo os 8 pontos que temos no trabalho. Para a carreira 8, iniciamos a carreira com um aumento e seguimos até o final da carreira fazendo ponto sobre ponto, que são mais 7 pontos baixos. 1, 2, prontinho, finalizada então a carreira 8, temos 9 pontos. Para a carreira 9, vamos fazer também 9 pontos, um ponto para cada um. 2, para a carreira 10, 2 pontos baixos e um aumento. Então, iniciamos 2 pontos baixos e um aumento. Novamente, 2 pontos baixos e um aumento. E finalizamos 2 pontos baixos e um aumento. Então, 2 pontos baixos e um aumento repetido por toda a volta. Vamos ficar nessa carreira com 12 pontos. Para a carreira 11, permanecemos com os 12 pontos que temos na base, fazendo apenas ponto sobre ponto. 3. Para a carreira 12, nós vamos fazer 3 vezes a sequência de 3 pontos baixos e um aumento. Então, vamos lá. 1, 2, 3 e um aumento. E vamos repetir mais 2 vezes essa sequência. Vamos ficar com 15 pontos no trabalho. Para a carreira 13, a sequência será de 4 pontos baixos e um aumento. Repetindo, 4 pontos e um aumento por toda a volta. Vamos ficar com 18 pontos no trabalho. Para a carreira 14, a sequência será de 5 pontos baixos e um aumento. Finalizamos, então, aqui a carreira 14 com 21 pontos no trabalho. Agora, para a carreira 15, nós vamos trabalhar apenas pelas alcinhas de trás do ponto de base, fazendo 6 pontos baixos e um aumento. Então, vamos lá, ó. O nosso ponto inteiro tem essas 2 alcinhas, nós vamos trabalhar apenas pela alcinha de trás ou alcinha de dentro, tá? 1, 2, 6 e um aumento, a carreira todinha pela alça de trás, então, e nessa carreira nós vamos ficar com 24 pontos no trabalho. Finalizada a carreira 15, então, para a carreira 16, nós vamos fazer na sequência 7 pontos baixos e um aumento, voltando a pegar o ponto inteirinho agora nessa carreira, tá? Não precisa pegar só uma alcinha. 7 pontos baixos e um aumento, vamos ficar nessa volta com 27 pontos. Para a carreira 17, nós vamos novamente trabalhar pelas alcinhas de trás, fazendo aqui uma sequência de 8 pontos baixos e um aumento, ficando nessa carreira com 30 pontos baixos. Percebam que já vai ficando aqui, ó, nas carreiras que a gente vai fazendo as alcinhas pelas alcinhas de trás, já vai sobrando essas alcinhas aqui, que depois a gente vai trabalhar toda a folhagem da árvore. Carreira 18, pegando o ponto inteiro agora, vamos fazer na sequência 9 pontos baixos e um aumento. Então, nós estamos fazendo uma carreira pelas alcinhas de trás, a outra carreira pelo ponto completo, tá? Ficamos aqui nessa carreira 18 com 33 pontos. Agora, para a carreira 19, novamente pelas alças de trás, 10 pontos baixos e um aumento.
para ficar com 36 pontos no trabalho. Ok, finalizada então a carreira 19, temos 36 pontos e agora a gente vai continuar aqui para a cabeça do boneco, tá? Mas sem arrematar, a gente já vai aproveitar e fazer a folhagem aqui nessa parte. Então, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu venho aqui no próximo ponto só pela alcinha da frente e faço um ponto baixíssimo. Com isso, eu já venho para trabalhar agora aqui por essas alcinhas que salvamos, tá? Ó, eu vou aqui nessa próxima alcinha, na primeira alcinha aqui próxima, tá? Faço um baixíssimo também. Então, com isso, ó, eu caminhei da base já para essa primeira carreira de alcinhas aqui, tá? Então, nós vamos fazer aqui, ó, 9 correntinhas. 1, 2, 3... 7, 8, 9. Nós vamos no próximo ponto, na próxima alcinha de base, fazemos um ponto baixíssimo. Eu vou novamente no próximo, baixíssimo, tá? Então, a gente dá uma separadinha aqui por 2 pontinhos. Agora, a próxima alcinha, eu já vou inserir a pérola, tá? Então, nós temos aqui, ó, só para vocês entenderem, nós temos 9 correntinhas. Para colocar a pérola, nós vamos fazer 4 correntinhas. Onde tá essa correntinha aqui do meio, nós vamos substituir agora por uma pérola. E depois a gente volta as 4 correntinhas. Então, vamos lá. Eu já vou passar, já vou deixar todo o material pertinho aqui, ó. Nós vamos intercalando sempre uma pérola dourada e uma pérola vermelha. E para fazer esse trabalho da pérola, a gente vai utilizar aqui a agulha de 1 milímetro ou uma agulha que você tenha que entre aqui no buraquinho da pérola, tá? Pode ser a maior agulha que entre aqui no buraquinho, que daí fica mais fácil de puxar esse fio. Se a 1,25 entra, tá ótimo. Se não, eu escolhi aqui a 1, que eu achei mais fácil, tá? Lembrando que eu tô trabalhando aqui com pérola de 6 milímetros. A número 6, vocês podem escolher também outro tamanhozinho de pérola. Então, vamos lá. Como é que a gente já vai fazer para colocar a pérola direto aqui nesse trabalho, sem ter que colar ou costurar depois? Então, essa alcinha da pérola eu faço 4 correntinhas. Aí, eu dou só uma alongadinha aqui para não perder essa laçada. Eu venho aqui, pego a pérola já com a agulha fina, tá? Aqui, ó. Pronto, inseri a pérola na agulha. Agora, eu boto a agulha aqui, ó, nessa laçadinha e puxo aqui pra dentro. Troco a agulha, volto pra minha agulha normal aqui. Dá um pouquinho de trabalho, né, gente? Claro, mas é mais fácil e fica um acabamento melhor, tá? Fazendo assim, já inserindo a pérola no trabalho, ó. E agora, eu termino fazendo as 4 correntinhas. Vou aqui na base, no próximo, né? Na próxima alcinha e baixíssimo, mais um baixíssimo para dar essa separação. Coloquei então, ó, eu fiz uma alcinha sem pérola, uma alcinha com pérola. Então, agora tá na hora da alcinha sem pérola. Vocês podem colocar em todas também, se desejarem, tá? Eu aproveito aqui para passar essa dica de como crochetar já com a pérola, mas aí vocês escolhem se querem colocar ou não. Então, essa alcinha é a sem pérola. Eu vou no próximo, baixíssimo, e no próximo, baixíssimo. Agora, a próxima é com pérola. Então, vamos lá, 4 correntinhas. Dou aquela alongadinha aqui para não perder. Agora, eu vou pegar aqui uma pérola vermelhinha, ó. Pego a pérola aqui com a agulha. Insiro a agulha aqui naquela última alcinha. Estico bem para puxar essa laçadinha aqui, ó, para dentro da pérola. Volto, regulo aqui de novo, né, a alcinha que tava muito longa e faço as minhas outras 4 correntinhas. Olha só que bacana. Com isso, a pérola já fica inserida aqui no trabalho, ó. Vocês podem usar essa técnica para fazer outros trabalhos também. Colocar suplá, colocar a pérola no suplá, ou peças de vestuário também, né? Pronto, ó. Então, fiz
com a pérola, agora sem pérola. Então, são 9 correntinhas. Vou fazer mais uma sequência aqui, para vocês gravarem bem, então, essa colocação. Sempre uma alcinha separada da outra por 2 pontos baixíssimos. Fiz uma alcinha sem pérola, essa agora é com pérola. A última que eu coloquei foi a vermelha, então agora eu escolho colocar dourada. Vocês podem colocar coloridas ou todas de uma única cor. Troco. 4 correntinhas, baixíssimo, baixíssimo. E agora, novamente, a alcinha sem pérola. Baixíssimo e baixíssimo. Fiz a dourada, agora a pérola vermelha. 1, 2, 3 e 4. Opa, primeiro a pérola. Pérola na agulha, agora eu pego a alcinha, puxo pra dentro da pérola. De repente, o seu fio pode assim, ó, meio que se ficar esfiapadinho e tal, aí tira, puxa de novo, tá? Pra que isso não aconteça, vocês vão conseguir achar a agulha bem certinha ali, a agulha de colocar a pérola, que dê certo, tanto pra inserir na pérola, quanto pra puxar o fio, tá? Então, na verdade, essa técnica, ela dá certo quando a gente consegue usar essa agulha fina, tanto para pegar a pérola, quanto para puxar o fio, tá? Se for um fio muito grosso, e aí eu não consigo puxar com agulha fininha, tá? Aí vai ter que achar outro método de inserir a pérola. Ó, já estamos aqui de novo, ó. Já vamos olhando como tá ficando. Eu vou trabalhar, na verdade, eu vou chegar no final dessa carreira e venho aqui para mostrar para vocês como a gente pula para as próximas. Nós vamos fazer alcinhas de correntinhas nessa a carreira aqui de alcinha e nessa. São 3 carreiras de folhagem aqui, tá? Terminando aqui, ó, dei toda a volta, tô na última alcinha aqui, já inseri a pérola vermelha. Um ponto baixíssimo e o segundo ponto baixíssimo. Agora, nós vamos trabalhar nessa carreira aqui, que é a segunda carreira de alcinhas, tá? Então, eu já posso começar aqui fazendo, ó, 9 correntinhas. Vou na próxima, que já é na carreira de cima, ó. E baixíssimo. No seguinte, baixíssimo também. Essa segunda carreira aqui, que vai ficar a carreira de intercalando uma carreira e outra, nós temos 3, tá? Nós vamos fazer essa, essa e essa. Então, essa aqui do meio, que é essa que nós estamos fazendo agora, nós não vamos colocar pérola para não sobrecarregar demais, tá? No caso, eu escolhi fazer assim. Se quiserem colocar pérola em todas, tranquilo. Mas eu vou colocar nessa carreira aqui, aliás, nessa carreira aqui vou fazer apenas alcinhas, tá? Então, todas as alcinhas de 9 correntinhas, sempre separados por 2 pontos baixíssimos, e assim vamos fazer a carreira todinha. Dei toda a volta, então, aqui fazendo as carreiras de 9 correntinhas, cheguei novamente no final aqui dessa carreira, fiz as 9 correntinhas. Vou fazer um baixíssimo aqui. E aí, a gente já vai pra carreira de cima, ó. Posso fazer um baixíssimo nessa primeira alcinha e já vamos colocar aqui. Aqui, eu já vou dando uma olhadinha, mais ou menos, que cor de pérola eu posso começar. Como eu tenho próximo aqui a dourada, então, eu já vou começar com a vermelha pra ficar bem intercalado, tá? 2, 3, 4, ó, alongou. Pego a pérola vermelha, puxo o fio para dentro da pérola. 1, 2, 3 e 4. Vou nos próximos e baixíssimo e baixíssimo.
Aí, agora vem a alcinha sem pérola, então uma com, uma sem, uma carreira com, uma carreira sem também, tá? E aí, eu vou finalizar essa carreira aqui, que é a última, fazendo a carreira intercalando pérola, não pérola e as cores das pérolas também. Vou fazer o meu aqui, já volto para mostrar como ficou. Já tô finalizando a minha última alcinha aqui. Vou no de base, no caso eu tava trabalhando na última alcinha, posso ir no mesmo. Faço aqui um ponto baixíssimo. Corto esse fio. Faço mais um baixíssimo aqui para dar um nozinho. E aí, eu já venho aqui por dentro, ó. Eu já insiro a agulha aqui dentro para sair exatamente aqui onde tá esse ponto. E já puxo essa alcinha aqui pra dentro. Ó, a alcinha veio pra cá, pra que ela não saia, eu já venho aqui e faço aqui mesmo mais um baixíssimo pra dar um nozinho, né? Pra não sair. Posso deixar essa alcinha lá pra dentro. E aqui já temos, então, o topo da arvorezinha, no caso, o chapéuzinho, já com as pérolas colocadas. E aí, para quem de repente tiver uma vontade de já colocar o guiso aqui, que é o que eu fiz na minha amostra, já vou dizer para vocês, deixem para colocar esse guiso no final, senão ele vai tocando o sininho até você terminar todo o seu crochê. Experiência própria, coloque só no final, tá bom? Vamos continuar então agora aqui, pegando o fio Glow. Pro fio Glow, eu já vou usar aqui a agulha de 2,5 milímetros. Eu vou amarrar o fio Glow exatamente aqui, ó, nesse primeiro ponto, que é aquele que a gente... Lembra que nós finalizamos essa carreira, essa última carreira aqui, fazendo um baixíssimo pela alcinha da frente? Eu pego aqui pela alcinha de trás, que eu já deixei de sobra aqui, né? E faço aqui um nozinho, tá? E aqui é um ponto que a gente vai contar no trabalho. Então, eu faço uma correntinha, só para iniciar mesmo o trabalho. E no mesmo ainda, eu já faço o meu primeiro ponto baixo, tá? Primeiro ponto baixo. Agora, nós vamos começar a fazer a cabeça. Carreira número 1, nós vamos fazer 5 pontos baixos e um aumento por toda a volta, tá? Esse primeiro nós fizemos só naquela alcinha que tinha sobrado, mas agora a gente já volta a trabalhar aqui, pegando todas as alcinhas dessa base verde. Ó, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 pontos e um aumento. Então, vamos dessa forma por toda a carreira. Vamos ficar aqui com 42 pontos no trabalho. 4, 5, e o último pontinho aqui dessa primeira carreira, um aumento. Aí, eu já venho aqui, ó, voltamos a trabalhar em espiral, né? Já venho aqui no primeiro pontinho, e agora nós já vamos para a carreira 2 da cabeça aqui com o fio Glow, fazendo 6 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Vamos ficar com 48 pontos no trabalho. Terminada aqui a segunda carreira da cabeça, fizemos aqui toda a parte do chapéu, né, da árvore, e aí eu contava um número de carreiras. Agora, aqui para essa cabeça, eu voltei do zero, tá? Então, é a carreira 1, carreira 2, a gente tá tratando aqui como se fosse um novo trabalho, tá? Para a carreira 3 aqui da cabeça, nós vamos fazer 7 pontos baixos e um aumento. 3, 4, por toda a volta 7 e um aumento, vamos ficar no final dessa carreira com 54 pontos em volta aqui do trabalho, tá? Prontinha, carreira 3, então. Agora, da carreira 4 até a carreira 13, que são 10 carreiras, nós vamos fazer carreiras de ponto sobre ponto, mantendo os 54 pontos aqui em cada volta, tá? Então, 10 carreiras de 54 pontos, eu vou fazer a minha aqui, as minhas carreiras,
e volto pra gente dar sequência. Finalizei as 10 carreiras sem aumentos, chegamos na carreira 13. Então, agora, eu já comecei a colocar aqui os olhos, nós vamos colocar entre as carreiras 6 e 7, contando aqui da primeira branquinha, então, 2, 4, 6 e 7, com 12 pontos entre eles, tá? Então, já coloquei aqui, vou apertar aqui a travinha. E aí, a gente já tem com isso aqui a parte dos olhos colocados. Já podemos começar as diminuições aqui da cabeça. Para a carreira 14, vamos fazer 7 pontos baixos. Já fiz os meus aqui. E uma diminuição. Aquela diminuição invisível só pelas alcinhas da frente. Então, vamos repetir por toda a volta 7 pontos baixos e uma diminuição. E vamos ficar com 48 pontos no trabalho. Para a carreira 5, a sequência será de 6 pontos baixos e uma diminuição, repetindo por toda a volta. Nessa carreira, vamos ficar com 42 pontos. Já dei sequência aqui no trabalho, fazendo as carreiras 16, 17 e 18. Eu vou deixar aqui no ladinho certinho a legenda de como eu fiz, tá? Que é o seguinte: carreira 16, 5 pontos baixos, uma diminuição, ficando com 36 pontos. Na carreira 17, fizemos 4 pontos e uma diminuição, ficamos com 30. E na carreira 18, 3 pontos e uma diminuição, temos aqui 24 pontos no trabalho. Então, agora, vamos seguindo o que tá aqui na legendinha, até chegar nesse ponto aqui. Terminadas as carreiras aqui com o fio glow, a gente já vai voltar a trabalhar no soft verde, mas antes disso, a gente já vai pegar aqui, ó, esse aqui é o limpador de cachimbo, para quem não conhece, pode pegar esse limpador, ou pode pegar também, vocês podem pegar um outro material, um outro aramezinho, para deixar aqui a pontinha da árvore viradinha, assim, arcadinha, tá? Ou quem quiser deixar ela para cima assim também, não tem problema. Eu gosto de pegar esse limpador aqui, normalmente ele vem com esse tamanho, tá? Ó, eu dobro, eu vou dobrar ele em 3 partes, ó. Mais ou menos aqui distribuindo as 3 partes iguais, porque ele sozinho não é muito grosso. Então, eu gosto de dobrar para que ele fique mais firme. Dobro bem aqui a pontinha para não ter risco dela sair do trabalho ou machucar. Aí, eu vou enrolando aqui e esse finalzinho eu deixo mais abertinho assim, tá? Agora, eu vou inserir aqui para que ela fique lá, vá até aqui, ó, a pontinha, ó, coloquei lá dentro. E ainda essa partezinha aqui, eu dou uma abridinha para ela ficar firme depois aqui embaixo, tá? E não correr o risco também de sair dessa posição, tá? Ó, coloquei ela aqui em cima, aí quando eu fizer esse movimento aqui, ó, ele vai ficar, tá? Porque aí essa parte do limpador de cachimbo dá essa sustentação. Agora, eu já vou aproveitar e já vou colocar um pouco de enchimento, com isso eu já tranco aqui, ó, eu vou deixar bem firme aqui a parte do limpador de cachimbo. E aí, eu já vou colocando aqui, já começando a encher essa parte da cabeça, tá? Vou colocar mais um pouquinho de fibra aqui. Como esse daqui, esses 24 pontos que eu tenho aqui, é o tanto mais estreito, né? A quantidade menor de pontos que eu vou ter no pescoço. Então, tá tranquilo para depois, se faltar, a gente vir colocando um pouquinho mais de fibra, tá? Eu só começo realmente a encher para segurar o limpador lá no fundinho. Beleza, agora a gente já vai continuar aqui. Então, eu corto o fio glow. Estava trabalhando no glow com a agulha de 2,5, eu volto para a agulha 3 e volto pro fio verde soft.
eu tenho aqui um último pontinho feito no fio glow, que era uma diminuição, né? Até para me ajudar aqui na troca de cor, eu vou fazer mais um, ó. Vou fazer mais um pontinho, insiro, puxo, e nesse aqui eu já faço a troca de cor. Então, já entro aqui com o fio verde, tá? E já fiz a troca de cor. Para facilitar um pouquinho aqui, já que eu tenho várias manobras, tem a troca de cor, tem a preparação agora para as próximas carreiras. Então, eu vou dar um nozinho aqui dentro, ao invés de conduzir essa pontinha aqui pelos próximos pontos, tá? Então, agora, nós vamos começar a contar a carreira 1, 2, 3 de novo, considerando a parte de baixo da árvore, tá? Então, para a carreira 1, nós vamos pegar aqui, ó. Eu vou trabalhar nessa carreira só pelas alças de trás do ponto de base, tá? E essa carreira nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. Então, ó, 1, tudo pelas alças de trás. 2 e um aumento. Nós vamos ficar com 32 pontos nessa carreira, tá? Vamos repetir por toda a volta, 2 pontos e um aumento, só pela alcinha de trás. Agora, nós já estamos chegando no final dessa carreira aqui, ó. Vamos lá, vamos terminar a primeira carreira da parte de baixo da árvore, 2 pontos e um aumento. Perfeito. Nessa parte aqui do corpinho, nós vamos também fazer as alcinhas, tá? Então, nessa parte também nós vamos intercalar carreira pela alça de trás da base e carreira normal pegando o ponto inteirinho, tá? Então, agora, essa aqui é a carreira que eu vou pegar o ponto inteirinho. A gente pode até já deixar combinado assim, carreiras ímpares, sempre pego pelas alças de trás, carreiras pares, já vou pegar o ponto inteiro. Para essa carreira 2, nós vamos fazer pegando o ponto inteiro, porque é uma carreira par, vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento. Então, 1, 2, 3 e um aumento. Repetindo por toda a volta, 3 e um aumento. Vamos ficar com 40 pontos no trabalho. Para a carreira 3, pelas alças de trás, 9 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Nessa carreira 3, nós vamos ficar com 44 pontos no trabalho. Para a carreira 4, nós vamos fazer uma carreira apenas de ponto sobre ponto, pegando o ponto inteirinho aqui de base. Tínhamos 44 pontos na carreira anterior, vamos permanecer com os 44 pontos nessa também. Carreira 5, carreira ímpar, então, alcinhas de trás. Nessa carreira 5, nós vamos fazer 10 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Vamos ficar, então, com 48 pontos no trabalho. Já vou falar aqui para vocês também que para a próxima, que é a carreira 6, a gente vai fazer apenas ponto sobre ponto, mantendo os 48, pegando a alcinha inteira, tá? Então, podemos já adiantar aqui 2 carreiras. Para a carreira 7, carreira ímpar, vamos pelas alças de trás, então, fazendo 11 pontos baixos e um aumento. Vamos ficar, então, aqui com 52 pontos na carreira, tá? E aí, a próxima, que é a carreira 8, vamos continuar com os 52, fazendo ponto sobre ponto, pegando todo o ponto da carreira anterior, não só mais pela alcinha de trás. Na carreira 9, pelas alças de trás, 12 pontos e um aumento, repetidos por toda a volta. Vamos ficar nessa com 56 pontos. Então, feita a 9, depois nós já vamos fazer a 10 de ponto sobre ponto, mantendo os 56. E daí a próxima não é pelas alcinhas de trás, né? Como a gente já tem aqui de padrão. Então, eu vou fazer as minhas aqui e já volto pra gente seguir.
Nosso projeto tá ficando assim, já tá bem adiantado. Chegamos aqui com 56 pontos, que é a quantidade de pontos máxima aqui dessa parte inferior aqui, tá? Então, agora, as próximas carreiras, a gente vai continuar fazendo apenas de 56 pontos. Ponto sobre ponto, não tem aumento nem diminuição. Eu vou deixar a legendinha aqui do lado do que nós vamos fazer. Lembrando, então, que as carreiras ímpares vamos fazer pelas alças, somente pelas alças de trás, para ficar esse vinquinho aqui, tá? E as carreiras pares, pegando o ponto inteiro da carreira anterior, tá? Então, vou deixar aqui do lado certinho, nós vamos fazer agora as carreiras 11, 12, 13, 14 e 15, tá? Seguindo, então, essa ideia de ponto sobre ponto. Chegamos aqui no final da carreira 15, vou deixar aqui um marcador só para segurar esse ponto, porque agora, antes de seguir, nós já vamos aproveitar e tirar o molde dessa abertura aqui de baixo, tá? Vamos medir, então, mais ou menos aqui essa abertura, tá? Aproximadamente com 7,5 de diâmetro. Então, eu vou medir aqui transferir para cá, ó, pro compasso, aproximadamente 3,75. E aí, vou riscar aqui nessa base. Só uma ideia, a gente pode fazer também com mais ou menos uma medida aproximada, tipo de um copo, uma xícara, alguma tampinha, tá? Risquei, já vou cortar essa base aqui e deixar reservada pra gente ter depois aqui pra colocar no fundo. E antes de fazermos aqui a base, de fechar essa base, nós vamos fazer as alcinhas aqui do corpinho da árvore, tá? Que é mais fácil fazer ela sem encher, antes de encher, tá? Então, agora, nós vamos seguir para essas alças. A diferença do que nós fizemos aqui nas alcinhas do chapeuzinho, do topo, tá? Vai ser, porque nós vamos fazer assim, ó, nós vamos seguir fazendo também, sempre por essas alcinhas que salvamos aqui, ou seja, carreira sim, carreira não, né? Numa carreira, nós vamos colocar as pérolas, as outras sem pérola, tá? Então, a diferença é que aqui embaixo eu vou espaçar mais essas alcinhas. Vamos lá, vou mostrar para vocês como. Ó, terminei aqui, nós vamos fazer como antes, ó. Eu vou na próxima, faço um baixíssimo, já subo para a alcinha, baixíssimo novamente. Caminhei aqui para a alcinha de cima, tá? A carreira bem de baixo, nós vamos fazer só de alcinhas sem pérolas, tá? Então, 9 correntinhas, 9. Aí, a diferença do que a gente fez lá em cima está aqui, ó. Nós vamos afastar uma alcinha da outra por 3 pontos baixíssimos. Só recapitulando, então, essa primeira carreira aqui de alcinhas, 9 correntinhas, 5, 6, 7, 8 e 9. Vou na próxima alcinha, baixíssimo, baixíssimo e baixíssimo. 3 baixíssimos de separação entre uma alcinha e outra, tá? Vou fazer toda essa carreira e volto para começarmos as de pérolas. Dei toda a volta, chegando aqui na última alcinha, faço 2 pontos baixíssimos, que é o que restaram aqui de alcinhas, tá? Já vou aqui para a alcinha de cima, e aí a gente já vai começar a colocar as pérolas, tá? Porque nessa segunda carreira já vai ser de pérolas, uma de pérola, uma sem. Faz as 4 correntinhas, busca aqui, alonga um pouquinho a alça, busca a primeira pérola e já puxamos para cá. Volta para a agulha 3, 1, 2, 3, 4. Nessa carreira aqui, com as alcinhas de pérola, também vamos fazer uma alcinha separada da outra
por 3 correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Lembra que nessa carreira de pérolas, a gente faz uma alcinha de pérola, outra alcinha sem, para não ficar muita pérola no trabalho. Mas isso vai bem do seu gosto também, se quiser colocar mais pérola, colocar em cada carreira, colocar sem essa alcinha de separação, também tá bem tranquilo, ó. Agora, vamos inserir a pérola vermelha, alonguei a alcinha, busquei a pérola aqui na agulha fininha, puxamos essa alcinha para dentro e vamos seguir. Mais 4 correntinhas. Vamos separá-la da outra, da próxima alcinha aqui, por 3 pontos baixíssimos. E seguimos então intercalando alcinhas com pérola, alcinha sem pérola, sempre separada por 3 pontos baixíssimos. Nessa carreira, a primeira, então, foi sem pérola, essa com pérola, a próxima sem, com pérola e tal. E assim a gente vai intercalando até chegar aqui no pescoço, que eu volto aqui para mostrar para vocês que a gente vai fazer alcinhas também nessa primeira carreira aqui, essa que ficou das alcinhas aqui da troca de cor, tá? Todas as camadas, então, aqui prontinhas. Chegando nos últimos pontos aqui, como eu falei para vocês, até nas alcinhas aqui de encontro da cabeça com o corpo, tem correntinhas também, tá? Então, aqui, ó. Aí, deixa eu falar para vocês que essa última carreirinha aqui, essa aqui bem próxima ao pescoço, eu separei as alcinhas apenas por 2 pontos baixíssimos, para ficarem mais próximas e dar um babadinho bem legal, tá? Então, sempre 9 correntinhas, 2 baixíssimos, mais as 9 correntinhas aqui, porém, com a pérola, né? 2 baixíssimos, e dessa forma, fiz toda essa parte aqui do decote, vamos chamar assim, tá? Aqui dando como se fosse uma golinha. Cheguei até o último ponto, vou cortar, faço aqui um baixíssimo para arrematar, como fizemos lá mesmo lá na cabeça também, né? Lá no chapéuzinho, ó. Puxo aqui para dentro. E aqui dentro eu já faço um nozinho para arrematar bem esse fiozinho, tá? E aí eu vou encher melhor a cabeça. Pronto, finalizada essa parte aqui. Ainda temos a peça aberta aqui embaixo. Coloquei mais um pouquinho de enchimento aqui na cabeça. Agora, nós vamos fazer os bracinhos para fixá-los ainda enquanto essa peça estiver aberta, que é mais fácil, tá? Então, eu tenho aqui o fio Amigurumi Maxi. Eu tô usando aqui a cor tâmara. E vou fazer o seguinte, ó. Aproximei um pouquinho mais aqui, para a gente poder enxergar melhor, né? Então, ó, deixando aqui os 15 centímetros de fio, fazemos uma sequência de 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Contando aqui a partir da agulha, eu pulo a primeira, venho na próxima e faço um baixíssimo. Na seguinte, faço um baixíssimo também. Agora, 3 correntinhas. 1, 2, 3. Pulo a primeira e faço um baixíssimo e na próxima um baixíssimo também. Com isso, a gente simulou aqui como se tivesse um galinho ou dedinhos, né? E agora eu venho aqui, ó, nas outras 1, 2, 3, 4 correntinhas que restaram e vou fazendo um baixíssimo para cada, que a gente chega ali de onde, aqui onde que tá o fiozinho do início, ó. Fica isso aqui. Corto o fio também deixando maiorzinho aqui. Aqui eu faço só um baixíssimo para arrematar esse fio. E aí, ficamos assim, ó. Vou fazer mais um e já volto pra gente fixar na peça.
Eu já fixei um bracinho aqui, aí deixa eu mostrar pra vocês aqui o outro onde que eu vou fixar, tá? Ó, então tá mais ou menos aqui, ó. Aqui tá o olhinho, eu dou mais ou menos um dedo aqui de distância e já coloco o bracinho. Mesma coisa do lado de cá. Um olhinho, dou mais ou menos um dedo aqui e já coloco aqui, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pular a primeira alça das alças de correntinha, segunda camada também, e já vou colocar aqui, ó, nesse espacinho aqui, tá? Eu pego o bracinho aqui, ó, com a parte do direito viradinho aqui pra frente, pra posição aqui dos olhos, tá? E aí, eu vou inserir a agulha lá de dentro pra fora e puxo uma dessas alcinhas aqui do braço. Olha só onde é que eu puxei, tá? E vou na carreira de cima aqui, mais ou menos na mesma posição aqui, considerando a lateral da peça, e puxo essa alça aqui pra dentro também. Deixa eu mostrar agora aqui pra vocês onde é que ela está. Ó, aqui está os olhinhos, mais ou menos um dedinho pra cá, já coloquei aqui, ó, na lateral. Mostrar bem de pertinho aqui, que uma das alcinhas entrou aqui, a outra entrou um pouquinho mais pra baixo. Agora, aqui dentro, eu puxo elas bem rente aqui e faço, junto as duas aqui, dou aqui uns 3 nozinhos pra ficar bem firme. Posso cortar essa sobra de fio ou posso simplesmente deixar aqui pra dentro do trabalho, tá? Então, com isso, já temos aqui também colocados os bracinhos, tá? Para darmos sequência no trabalho, voltamos aqui pro fio verde, né? O soft verde. Tínhamos cortado o fio, porque a gente voltou trabalhando aqui pra cima, mas a gente vai continuar trabalhando aqui embaixo com ele também, tá? Onde é que nós vamos trabalhar, ó? Vamos achar bem exatamente. Agora eu vou aproximar de novo aqui um pouquinho mais a imagem. Nós vamos trabalhar na sequência bem aqui onde encerramos aquela carreira aqui na base antes, tá? Tínhamos aqui a primeira alcinha. Opa, deixa eu voltar aqui, ó. Vamos pro soft, vamos pra agulha 3. Então, eu tenho aqui aquela alcinha daqui, que eu trabalhei só na frente, fazendo o arremate anterior. É bem nesse lugar aqui que eu vou amarrar novamente esse fio. Faço aqui uma correntinha e já no mesmo lugar, um ponto baixo. Então, esse daqui é o primeiro ponto baixo, já dessa aqui que é a primeira carreira da base inferior, tá? Nessa primeira carreira, nós vamos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição. Só nesse primeiro ponto eu peguei a alcinha de trás, porque a alcinha da frente estava ocupada com arremate. Agora, eu volto trabalhando a alcinha inteira, tá? Então, lá, o primeiro, 2, 3, 4, 5, diminui. Então, nessa volta, 5 pontos baixos e uma diminuição, repetindo por toda a carreira, tá? Nós vamos ficar nessa volta com 48 pontos. Tô chegando aqui no final já da primeira carreira da base. 4, 5, e no último ponto aqui, uma diminuição. Com isso, finalizamos, tá? Agora, a gente vai buscar esse primeiro pontinho aqui que fizemos para continuar trabalhando em espiral, tá? Aqui, ó, vou fazer o primeiro ponto, vou até colocar o marcador agora aqui, para não me perder. Para a segunda carreira do fechamento da base, nós vamos fazer na sequência 4 pontos baixos e uma diminuição. Por toda a volta, nós vamos ficar, depois dessa carreira, com 40 pontos, tá? 4 diminui,
Aí eu volto no final dessa carreira para a gente seguir. Terminando a segunda carreira aqui de fechamento da base, eu já fico com o meu trabalho assim, começando a fechar aqui embaixo, tá? Aí, essa é a hora que a gente vai dar uma conferida aqui se tem enchimento suficiente na cabeça e vamos também colocar o enchimento na base. E esse enchimento aqui da base, ele não vai ser muito, tá? Vai ser bem pouquinho, só para manter mesmo essa base nesse formato abertinha, tá? Ela tem que ficar leve, porque aqui, se eu colocar muito enchimento, mesmo que a gente tenha a nossa base fixa aqui que cortamos antes, mesmo se a gente tem essa base aqui, com muito enchimento, esse enchimento pode empurrar essa base para fora, tá? Não deixando aqui a nossa peça bem retinha, né? Bem plana na parte de baixo. Ó, então, coloquei um tantinho de enchimento, vocês viram que foi pouco, e já inseri aqui aquele isopor, né, que eu cortei. Agora, a gente já pode, com esse isopor colocado aqui, já pode passar para a próxima carreira, que vai ser a carreira 3. Vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. Volto a pegar aqui, e aqui, como a gente tem a peça já com essa base, é um pouquinho mais difícil de crochetar, mas não é tão difícil assim, tá? Porque essa base, como a gente não tá com muito enchimento, a gente deixa ela empurrando ela ali pra dentro. Nós temos que colocar ela agora, porque depois, agora com essa carreira 3, a carreira 3 aqui, de 3 pontos e uma diminuição, a gente vai ficar com 32 pontos. E aí, esse buraco aqui da base já começa a fechar muito e fica difícil de inserir esse material, tá? Então, vamos lá, vamos fazer toda a volta aqui de 3 pontos e uma diminuição, para chegar no final da carreira com 32 pontos na abertura. Finalizada, então, aqui, a terceira carreira da base, vamos fazer a quarta carreira com 2 pontos baixos e uma diminuição, ficando com 24, e a quinta carreira com 1 ponto baixo e uma diminuição, ficando com 16, tá? Eu vou fazer essas 2 carreiras de diminuição e volto para continuar fechando com vocês. E a peça continua fechando aqui, ó. Então, agora nós temos 16 pontos aqui nessa abertura, e nós vamos fazer a sexta e última carreira aqui da base com 8 diminuições. Temos 16 pontos, vamos fazer tudo diminuindo, ó. Então, eu pego aqui, alça da frente, faço minha primeira diminuição, novamente, alcinha, alcinha, a segunda diminuição. De 16 pontos, nós vamos ficar com 8 para fechar, então, o nosso trabalho, tá? Vamos cortar o fio, deixando apenas um pouquinho para o arremate. Essa última alcinha aqui, já tiramos do trabalho. Para o nariz, nós vamos usar o fio amigurumi na cor laranja, e para o fio amigurumi eu tô usando aqui a agulha 2,5 milímetros. Faço um anel mágico e dentro do anel mágico, 4 pontos baixos. Já vou aqui no primeiro pontinho e inicio aqui fazendo um aumento. Para essa carreira 2, nós vamos fazer um aumento e 3 pontos baixos. Então, um aumento no primeiro, e seguimos fazendo um ponto para cada um, até o final da carreira, ficando com 5 pontos no trabalho.
Como o trabalho é pequenininho, ó, pode ver que ele já quer virar pro avesso, né? Então, vamos ajudar aqui, deixar viradinho pro lado direito. Temos 5 pontos. Agora, nós vamos fazer 2 pontos baixos, um aumento e 2 pontos baixos. Então, vamos lá, ó. 1 e 2, um aumento, é tudo miudinho, dá um pouquinho mais de trabalho, mas super compensa que o resultado fica incrível. E 2 pontos baixos, ó. Então, com isso, terminamos a carreira 3 com 6 pontos aqui já no trabalho, tá ficando assim, ó, tá? Para a carreira 4, nós começamos com um aumento e seguimos fazendo um ponto para cada nos próximos 5 pontos da carreira. Vamos terminar essa carreira com 7 pontos, tá? Então, para a carreira 5, vamos fazer 3 pontos baixos, um aumento e 3 pontos baixos. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, um aumento e novamente 3 pontos. Vamos ficar com 8 pontos no trabalho. Corto o fio, deixando um pouquinho para costura, vou no próximo ponto e faço um ponto baixíssimo. Esse fiozinho aqui do início do anel mágico, a gente só coloca aqui pra dentro. E o nosso enchimento aqui desse narizinho vai ser só isso mesmo, tá? Só esse fiozinho do anel mágico, nem vai precisar de fibra. Já vou posicionar na peça pra costurar. Então, aqui está, ó. Com a ajuda aqui de uns alfinetes, posicionei na peça, deixei ele bem firme aqui, deixa eu puxar um pouquinho mais para esse lado, ó, centralizado, logo um pouquinho abaixo dos olhos, tá? Já coloquei o soldinho do fio na agulha de tapeçaria. Chegou então no momento de costurar o guiso. Eu escolhi esse modelinho aqui, tá? Tem uns que são diferentes na forma de pregar aqui, então tudo vai depender do que vocês tiverem disponível aí, tá? Não tem um guiso, quer fazer uma bolinha de alguma cor, quer botar uma pérola, fazer uma bolinha no próprio crochê também tá valendo, tá, gente, ó? Então, aquele fiozinho lá que reservamos lá no início no anel mágico, ó, a gente já vai usar. Então, pra evitar um arremate, não precisando, então, né, de botar um outro fio, a gente já usa aquele fiozinho. Então, eu só vou costurar mesmo aqui na ponta, com alguns pontinhos. Agora, para deixar a peça ainda mais charmosinha, com aquela carinha de Natal, vou cortar um pedacinho dessa fita. Vou fazer um lacinho aqui na ponta. Bem aqui entre a pontinha da touca e o guiso. Esse aqui já dá um arremate todo bonitinho. Ajeito para ficar o lacinho do tamanho que eu quero. Assim, já corto o saldinho aqui da fita. E vou também colocar um lacinho aqui no pescoço, tá? Essa parte é totalmente opcional. Vocês vão colocar se vocês gostam. Eu acho que fica
Muito bacana. Pode colocar o lacinho aqui pra frente ou pra uma lateral. Então, eu só amarro mesmo aqui no pescoço essa fitinha, faço um lacinho. Essa fita, ela é bem fininha e ela não tem necessidade da gente selar as pontas, tá? É um tipo de fitinha que não se desmancha. Acho até que esse aqui de cima tá um pouquinho grandinho, deixa eu já tirar mais. Prontinho, peça finalizada, olha que bacana! Gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Já aproveito para convidar todo mundo para compartilhar esse vídeo com seus amigos e também compartilhar nas redes sociais, marcando a hashtag Sempre Círculo e me marcando para que eu possa acompanhar os trabalhos de vocês. Um beijo e até a próxima aula!